Nós fomos lá para Gênesis capítulo 1, versículo 26, que Deus diz para o homem, Deus falando, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e ele diz, domine sobre todas as coisas. O domínio de Deus vem sobre o homem, porque Deus coloca no homem a sua natureza, e faz o homem da sua classe, então coloca em um patamar de domínio sobre a terra. Quando o homem peca, ele perde. E quando Jesus vem, capítulo 4, versículo 17, capítulo 3 de Mateus, já João Batista começa a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O povo passa centenas e milhares de anos, embaixo de uma escravidão, que o próprio homem entrega a autoridade para Satanás. E agora Deus se faz carne, e vem através de Jesus para redimir a humanidade, e João Batista está anunciando, arrependimento é mudar a forma de pensar. Ele está dizendo, para de pensar como escravo, como dominado, porque o reino de Deus está de volta, o domínio vai voltar sobre a terra. Ei, escute, Satanás não quer que você entenda isso, porque se você entender e viver isso, ninguém te prende mais. Estou te falando a verdade, nada mais te prende, porque as prisões foram quebradas na cruz. E aí, Jesus, então, capítulo 4, versículo 17 de Mateus, a Bíblia diz, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. A tônica, a espinha dorsal da mensagem de Jesus sobre a terra foi, o reino de Deus está chegando. O reino de Deus está de volta, o reino de Deus está de volta, o reino de Deus está de volta. E não conseguiam muitos entender, porque o reino de Deus é maior que uma religião. O reino de Deus é maior que o governo, na época o Império Romano, é maior que o governo de Israel. O reino de Deus vem através de Jesus. Esse texto diz, porque teu é o reino. Se você entender o reino e entrar para o reino, como que eu faço para entrar? Tem uma porta. Jesus disse, eu sou a porta. Jesus é a porta. Tem um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você entrar por esse caminho, você vai entrar no reino. Por Jesus é acesso para o reino. E agora quem tem o reino? Depois do reino vem o quê? Poder. E é aqui que nós queremos parar. Depois do reino vem poder. Diga comigo poder. Diga poder. Cerra o punho assim, fecha a mão e faz assim e diga poder. Diga poder. O que é poder? Posso te dar uma aula de 10 horas sobre o reino. Isso ficar gravado na sua mente. Nossa, que coisa incrível. Mas o reino teórico é uma coisa. O que faz o reino ser evidenciado agora é o poder de Deus se manifestando no reino. É o poder, existe um poder no reino. Esse governo, ele não é um governo frágil. Ele chega, esse governo do reino de Deus, ele chega com poder. E o que é esse poder? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Paulo diz, pois o reino de Deus não consiste apenas mas em... Reino de Deus não é uma filosofia, não é uma teologia, é muito maior. O reino de Deus, ele não consiste somente em palavras, mas em poder. Se nós pegarmos a história, os rastros do ministério de Jesus, depois de ser batizado por João Batista, ele é conduzido para o deserto, é tentado pelo diabo. Sabe por quê? Jesus estava chegando com um reino para implantar, e para um reino entrar, outro reino tem que sair. E o reino das trevas não queria que o reino de Deus voltasse para a terra. Então Jesus chega, ele é tentado pelo diabo e ele vence Satanás na tentação. Por isso que o texto diz, não nos deixe cair em tentação, mas você vai passar pela tentação. Escute, tem uma instrução poderosa. Vencer os demônios não é gritar. Vencer os demônios é ser tentado e mesmo assim manter uma vida de santidade. Sabe por quê? Quando você mantém uma vida de santidade, Satanás não tem legalidade para tocar na tua vida, a não ser que Deus permita. Quando você abre brecha para o pecado, ele entra, Satanás entra, porque daí ele tem direito legal concedido através do teu pecado de escravizar a sua vida.